Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Aleluia. Verso 27. Acharam? Amém. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir, me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro, ele repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Vamos dizer juntos? Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Agora vamos lá. Lucas. Volta lá em Marcos, capítulo 14. Guarda. Volta lá em Marcos, capítulo 14. Né? Agora nós vamos lá para o verso 66. Acharam aí? Amém? Pedro ainda estava lá embaixo do pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro e, se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também está com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida que você é um desses, pois você também é da Galiléia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se estou dizendo a verdade. Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou. Vamos ler de novo, olha o verso. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou de que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor está em nosso meio. O teu perdão, a tua cura, o teu reino está sobre nós. E nós nos deleitamos nesse reino. Que a tua palavra entre em nós com poder nessa noite. Entre em cada vida para curar, libertar, restaurar, edificar e fortalecer. Em nome de Jesus.
Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Jesus. Queridos, essa palavra esses dias veio de encontro a mim, porque quando a gente está bem, quando a gente está bem, a gente se acha invencível. Quando a gente está na presença de Deus, que a gente está ali na unção, a gente se acha invencível. A gente se acha que não vai perder nada. Quando a gente está muito alinhado com Deus, quando a gente está na presença do Senhor, que a gente está buscando a face dEle, que a gente está buscando o Espírito Santo, a gente não se acha perdedor. A gente sempre acha que nunca nada de ruim vai acontecer conosco, porque a gente está naquela graça, a gente está naquela presença, a gente está naquela glória, a gente está no topo, e a gente acha que não vamos perder nada, porque estamos com o Senhor, porque andamos com Ele, porque cremos nele. E aí quando a gente começa a ver ao longo do tempo que nós somos frágeis, que o ser humano tem uma fragilidade única e uma dependência única, que o ser humano ele é capaz de fazer coisas que até ele mesmo duvida. Pedro olhou para ele e falou: olha, eu não sou capaz de te negar. Pedro olhou para ele mesmo e falou: Senhor, eu não sou capaz, eu não vou te abandonar, Jesus. Jesus estava dizendo que ia passar por um processo difícil, que ia ser morto, que ia ser levado, que ia ser crucificado. E aí Pedro vem e fala assim: olha, Jesus fala: olha, vocês vão se espalhar, e quando eu morrer, vocês vão cada um para um lado, vocês não vão estar comigo. Pedro fala: olha, Senhor, eu não vou te abandonar jamais. Eu não sou capaz de te deixar sozinho. Eu não sou capaz de deixar o Senhor caminhar para um lugar de morte sozinho. Eu não sou capaz disso. E aí Jesus, ele vem e revela a Pedro uma fraqueza dele, que talvez ele nem conhecesse, ele nem sabia que ele tinha essa fraqueza. Jesus vem e começa a mostrar para Pedro que ele é uma pessoa que precisa reestruturar as suas áreas fracas, que precisa mudar a sua fraqueza em força, porque ele estava achando: eu corto a orelha, eu enfio a espada, se tocar em Jesus eu mato. Mas Jesus não estava dizendo tocar em mim, tocar nele. Jesus estava dizendo: vai tocar em você. É em você que vai ser tocado, Pedro. É no seu orgulho que vai ser tocado. É na sua fraqueza, na sua debilidade. É no seu eu, no seu achismo, no seu orgulho de achar que você é melhor do que os outros. Achar que você não vai cair, que você não pode cair, que você não pode enfraquecer. E Jesus vem dizer para ele isso. Jesus vem dizer para ele: olha, você, Pedro, é tão necessitado de uma restauração como todos que estão aqui, porque não é só você que vai fugir. Todos os meus discípulos vão se espalhar, vão fugir. Jesus falou: não era só Pedro, não era só Pedro que ia abandonar Jesus, mas ele vem e insiste. Então o Senhor rasga o véu e entra na profundeza da alma de Pedro e diz: olha, Pedro, antes que eu cante 3 vezes, você me negará. Não, Senhor, eu sou incapaz de te negar. Eu sou incapaz de dizer que eu não creio em Jesus, que eu não vou estar com o Senhor. Eu sou incapaz disso. E Jesus fala: não, Pedro, você vai me negar. E passa um tempo, Jesus é preso. Você sabe o que acontece quando Jesus é preso, gente? Exatamente o que Jesus falou: não fica um discípulo. Todos fogem. Sabe quando você está precisando de uma ajuda e não aparece um? Você fala: meu Deus, agora eu me meti numa encrenca e não tem ninguém para me ajudar. Foi assim que aconteceu com Jesus. Sabe aquele amigo que comia, dormia com você? Sabe aquele amigo que estava com você o tempo todo? Esse abandonou.
Sabe aquele que disse lá, eu jamais te abandonarei? Abandonou e negou. Negou Jesus. Comeu, bebeu, dormiu. Fez de tudo com o Senhor, andou com Ele. Mas na hora que Jesus mais precisava, fugiu. Sabe por que eles fugiram? Porque eles estavam sendo procurados pela justiça. Quem tivesse andado com Jesus morreria. Igual Jesus. Eles estavam doidos para pegar os discípulos de Jesus e não conseguia. Então quando alguém olha para Pedro ali e vê Pedro nas redondezas, começa a enxergar nele alguém conhecido, alguém parecido com o discípulo de Jesus e fala, eu te conheço, você é um dos discípulos. E aí Pedro vem e fala, não, eu não sou de jeito nenhum. Ele fala assim, olha, juro que não conheço, olha só a blasfêmia, juro que não conheço esse homem, nunca vi ele na minha vida, e que ele me castigue, se o que eu estou falando não é verdade. Ele chegou ao cúmulo de colocar o nome de Deus no lugar de injúria. Ele chegou ao cúmulo de falar que ele estava provando que ele era verdadeiro, ele estava acreditando naquela mentira. Sabe aquele mentiroso que acredita na mentira que fala? Ele acreditando na mentira que ele fala, que ele convence que a mentira dele é verdade. Assim Pedro estava naquela situação. Sabe, e às vezes, eu quero ministrar isso para você, porque primeiro veio aqui, a gente não reconhece a nossa fragilidade. A gente não reconhece aquilo que é fraco dentro de nós. A gente não reconhece as nossas estruturas. A gente não vê aquilo que precisa ser fortalecido, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E Pedro não estava vendo, Pedro não estava enxergando. Sabe, só um meio do ser humano ser transformado é ele enxergar aonde ele caiu. Não existe outro meio de fazer o ser humano mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de vida, mudar de palavras, mudar de coração, mudar de sentimentos, a não ser que ele reconheça aonde ele caiu, aonde ele é fraco, aonde ele precisa ser restaurado, aonde ele depende de Deus. Precisa da manifestação do poder de Deus. Queridos, eu vou ministrar isso aqui porque isso foi o que bateu em mim. Eu e você somos criaturas frágeis. Nós somos os seres humanos mais frágeis que existe de toda a criação de Deus. O ser humano é a pessoa mais frágil, é a criação mais frágil de Deus. É a que mais depende da graça. É o que mais depende do amor de Deus, é o que mais depende da misericórdia, é o que mais depende da vida de Deus, do amor de Deus, depende da graça dele, do poder dele, de todos os dias ele olhar para nós com misericórdia. Nós somos dependentes do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há um ser humano aqui, não tem um cargo de pastora, apóstolo, profeta, mestre, não há um que seja tão frágil, que seja tão forte, que não precise da estrutura de Deus nele. Não há ser humano que aguente a pressão, não há ser humano que aguente os problemas, não há ser humano que aguente as cargas. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim, venha a mim, e lança sobre mim as suas pesadas cargas, e eu vos... Sabe por que ele falou isso? Porque nós não somos capazes de carregar carga nenhuma. Nós somos muito frágeis. Nós não somos capazes de suportar nada. Tudo que vem em cima de nós é muito pesado às vezes. Tem coisas que a nossa estrutura humana, frágil, dependente, não aguenta. Por isso Jesus falou: vai a mim, lança para mim, porque eu posso carregar, eu posso suportar, você não. Ele morreu para que você pudesse lançar sobre ele o seu fardo, para que você pudesse caminhar mais leve. Está pesado, sabe por que está pesado? Porque não está lançando
lançando por ele, não está distribuindo para ele o peso. E o Espírito Santo, ele quer que você entenda isso nessa noite, que você lance isso. Reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua capacidade de negar Jesus. Reconheça a sua capacidade de achar que não vou fazer isso, quando na verdade você pode fazer até pior do que você imaginava. Pedro fez até pior, porque ele, além de negar, ele jurou, ele bateu o pé e disse: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem na vida, e eu não quero que vocês falem, porque eu não conheço esse homem. Estava sendo exposto aquele homem interior fragilizado, estava exposto aquele homem cheio de orgulho, aquele homem cheio de soberba, achando que sabia tudo, achando que ele era o melhor, achando que ele não ia negar, que ele ia continuar. Mas de repente ele vai lá e faz uma vergonha dessa. Uma vergonha para nós é uma vergonha, não é? Para nós é uma coisa absurda. Se você vê alguém fazendo isso, você vai falar: que absurdo! Como você está falando isso? Né? A gente começa a achar que a gente é melhor, que a gente não vai fazer isso, que a gente não vai negar Jesus, que a gente não vai se afastar dele, em hipótese nenhuma. Mas quando a coisa vem, como veio para Pedro, se ele falasse: olha, realmente, eu era discípulo de Jesus, eu andei com ele, eu conheci ele, eu vi as coisas que ele fez, eu vi os milagres, ele operou milagres na minha vida, eu fui aquele que compartilhou os milagres, eu fui aquele que por ele recebi poder para curar os enfermos também. Sim, eu sou um discípulo de Jesus. Eles iam catar Pedro e matar ele naquele exato momento. Aí é que eu estou te falando, é quando a coisa vem, é quando a luta vem, é quando a pressão vem, é quando a dificuldade vem, porque a dificuldade vem para mim, a dificuldade vem para você, a dificuldade vem para cada um de nós aqui, e as nossas dificuldades vão revelar o que está dentro do nosso coração. Amém? As nossas lutas, sejam elas externas ou internas, são elas que vão mostrar quem somos. Quando Jesus fala para Pedro: você vai ser tentado. Um versículo antes, lá em Lucas, fala: todos vocês serão passados pela peneira, principalmente você, Pedro, vai ser passado pela peneira. O diabo pediu para provar você, para peneirar você, mas eu orei ao Pai para que você volte. Sabe quando Jesus fala assim, para que você volte? É porque ele ia se perder, ele ia se afastar. Depois disso aqui, depois desse choro, diz aqui, então Pedro caiu em si e começou a chorar, porque ele lembrou do que Jesus tinha falado com ele. Jesus tinha dito: você vai me negar. Então ele tinha esquecido. Então ele tinha esquecido essa palavra. Ele tinha esquecido que Jesus tinha dito para ele que ele ia negar Jesus. Mas quando ele ouve o galo cantar, ele lembra da palavra. Ele chora amargamente. E a palavra diz que ele caiu em si e começou a chorar. E chorou amargamente, profundamente, porque ele tinha esquecido. Às vezes a gente esquece das coisas que Deus fala para nós. Às vezes a gente esquece das coisas que nós dizemos para Deus também. Às vezes a gente esquece das promessas, às vezes a gente esquece dos alertas de Deus, às vezes a gente esquece daquilo que o Senhor tem dado direção para nós e a gente abandona a direção de Deus. Às vezes a gente esquece daquilo que está queimando no nosso coração, que o próprio Deus está dando direções para nós, a gente também deixa para lá, não quer saber. Mas chega um dia que você lembra. Chega um dia que o Senhor expõe a nossa vergonha. O Senhor expõe as nossas condutas. O Senhor expõe as nossas coisas que estão ocultas. O nosso orgulho,
O nosso eu. Essa coisa de bater o pé e dizer tem que ser do meu jeito e não dá certo do seu jeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Presta atenção. Não dá certo do seu jeito. Não está dando certo do seu jeito. Então vai para o jeito de Deus, porque vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa o eu. Não espere você passar por essa situação de Pedro. Deixa para trás aquilo que está doendo e começa a lembrar que você é um ser que é dependente de Deus. Você é uma pessoa que Deus ama, que você é fraco, mas Ele te fortalece. Você é dependente, mas Ele cuida de você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma fraqueza em nós. Nós não somos fortes o suficiente. Eu gostaria de ser a super mulher, Mulher Maravilha. Nem tamanho tem para isso. Eu não sou. Você não é o super-homem. Eu e você somos filhos de um Deus poderoso, que nos chamou para herdar uma herança. Mas que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós ainda vivemos em fraqueza. Nós ainda dependemos de Deus. Nós ainda precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós ainda precisamos renovar, nos curar. Nós precisamos reestruturar a raiz. Porque é da raiz que as árvores dão frutos. Quando você estrutura o fruto, não vai adiantar, você tem que estruturar a raiz, porque a raiz bem cuidada, bem podada, bem selada, ela vai dar frutos bons. Cuide da raiz, cuide da estrutura, para que ela cresça e dê frutos. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou te expor, porque você precisa ser podado. Eu sou a videira, e o resto? A Bíblia. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais. Mas aquele que não está dando nada, o que ele faz? E lança fora. Então está no tempo da poda, Pedro. Está no tempo da poda, porque Pedro deu muito fruto. Então o Senhor vem e mostra isso para ele. E ele se entrega ao seu eu, se entrega à sua arrogância, ao seu orgulho, abre o coração e chora e se arrepende, mas ele não volta. Viu, igreja? A palavra diz aqui que Pedro ficou um tempo afastado. Ele não andava mais com os discípulos, ele não estava mais junto com eles, ele tinha vergonha. Ele sentiu repulsa dele mesmo, sentiu vergonha, até que Jesus vai diante dele, chama ele para perto e fala: Pedro, volte, porque eu sei que você ainda me ama. Você ainda me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Agora ele está falando a verdade. Tu sabes, porque o Senhor sabe todas as coisas, amém? Que eu te amo. Eu falhei, eu errei, eu neguei, eu jurei, eu estava em fragilidade, eu estava em tempo de poda, mas o Senhor sabe que eu te amo, Senhor, e que eu quero reestruturar, eu quero voltar, eu quero começar de novo. Então o Senhor vem e diz para ele: então Pedro, preste atenção, sobre você eu vou edificar a minha igreja, aleluia, sobre essa estrutura frágil, sobre essa estrutura humana que negou Jesus, que jurou por ele. O Senhor vem e restaura a igreja, o Senhor vem e cura Pedro e faz dele um grande homem,
vai estruturar você. Amém, Jesus. Ele vai podar você, porque Ele não quer uma estrutura frágil. Crentes frágeis perdem batalhas. Crentes frágeis, qualquer coisa se incomoda. Crentes frágeis está sempre reclamando de tudo. Crentes frágeis está sempre deixando para depois as coisas de Deus, em segundo plano. Crentes frágeis tomam a frente e não ouvem a voz do Espírito. Crentes frágeis está sempre quebrando a cara o tempo inteiro e ele não consegue resolver porque está sempre tomando as suas próprias decisões. Ele não acha que ele depende de Deus, ele não acha que ele precisa do poder do Senhor, que ele é frágil mesmo. O que nós nos diferimos de pessoas que estão na rua hoje, usando drogas, usando álcool, jogado na rua, do que nós diferimos? Lá tem advogados, lá tem médicos na rua, lá tem pessoas que estudaram faculdades, homens e mulheres que tinham dinheiro, tinham pais ricos, até milionários. O do que se difere de nós? Dos bens que eles tinham, da faculdade que eles tinham? Eles eram igual a nós. Era igual eu, igual você. Mas se perderam no meio do caminho, gente. Se perderam no meio do caminho. Deixaram o caminho aberto, mas não para Deus. Deixaram o caminho aberto para o seu orgulho, para a sua soberba, para o seu egoísmo, para as suas vontades. E olha onde eles chegaram. O quanto custa para que isso aconteça nas nossas vidas? Não custa nada. Basta a gente deixar o ódio entrar, basta a gente deixar a angústia ficar, basta a gente não querer perdoar, basta a gente querer dizer não para Deus. E logo nós estamos rastejando. E logo nós estamos em fracasso. Logo nós estamos na rua. Logo nós estamos jogados. Ou logo estamos desesperados, querendo morrer, querendo a morte. Ou logo nós estamos tão desanimados que não queremos mais fazer nada. Sabe o que é isso? Estrutura humana. Bem-vindo ao corpo humano, à fraqueza humana. Bem-vindo aos seres humanos que são fracos, mas que se dependerem de Deus, se amarem o Senhor traz de volta. Ele perdoa. Ele resgata você e escreve uma nova história. Sabe, com Jesus não há cobrança. Com Jesus só há reconciliação. Eu acho impressionante porque Jesus não é aquele que te condena, mas é aquele que te dá o caminho para melhorar. É aquele que te dá a receita do remédio que vai funcionar. É aquele que vai pegar na sua mão e vai dizer: olha, tenta por esse caminho. Tenta. Ouve. Creia. Tenta por esse lado. Porque você é importante para mim. Então quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama 3 vezes, porque foi 3 vezes que ele negou. Então 3 vezes ele reconhece no mundo espiritual. Ele sela no mundo espiritual aquelas palavras. Lembra que nós estudamos aqui? Que as palavras religam o que é as bênçãos e religam o que é maldição. Vocês já pensaram nisso? Se questionaram? Desde a semana passada o pastor está fazendo jejum. Vixe, será que eu posso falar? Ele falou que não pode fazer jejum, né? Jejum de palavras negativas. Jejum de parar de murmurar. Pensa, eu querendo murmurar perto dele. E ele, Você viu? Vi. Pensa nos olhos dele regalados. E eu, tem que entrar junto no jejum, senão não dá certo. Fica um bloqueado, porque pensa, você querer brigar com quem não quer brigar, não é difícil? Você fala, você xinga, joga a cadeira, bate, soca, e a pessoa não faz nada. Não tem briga, perde a graça. Pensa você querer murmurar com alguém que
ficar murmurando, você querer xingar com alguém que não está xingando, você querer dizer coisas que não... Pensa em quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, amaldiçoamos e achamos coisas ruins durante o dia. Pense. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ontem ele passou mal, eu fui levar ele na UPA, a gente estava lá umas 5 horas da manhã já. Não tinha um médico para atender, nós sentados lá. E ele encostado aqui. E eu, ai meu Deus, cadê os médicos? E eu quero falar, né? Mas ele tá, não pode murmurar. Ele tá. E eu, meu Deus, será que não tem médico? Não tem médico. Aí chega um, chega outro, nada de médico atender, nada de médico atender. Foram atender a mais de 6 horas da manhã, né? Aí quando começou o médico a atender, ele que era o primeiro ficou por último, gente. Falei, Deus. Falei, Jesus, nós chegamos primeiro, agora somos os últimos. Falei, nossa, João, tá de brincadeira, você vai ser o último. Ele falou, é porque tem gente pior que eu. Falei, isso não vai murmurar mesmo. Está cortando toda a minha murmuração, é seta do diabo para lá e ele lançando seta de Deus para cá, e eu lançando seta do diabo e ele lançando seta de Deus. Pois bem, saímos de lá, não reclamou. Amanheceu o dia, não reclamou. Resolvemos um monte de BO hoje, não reclamou. Teve que trabalhar, não reclamou. Mandei mensagem, aí como é que você está? Estou cheio do Espírito Santo aqui, ó. Já estou sentindo a presença de Deus. Não reclamou. Porque Pedro tinha religado palavras de maldição. Quando ele negou Jesus, ele lançou maldição. Mas quando ele diz, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, ele religa a bênção. Amém? Religa a bênção na tua vida. Cancela, faz jejum com o pastor lá. Eu não sei se eu vou conseguir, eu estou tentando, tá? Tenta você também. Você vai ver que coisa impressionante. Como que a gente reclama, murmura e acha ruim de tudo. Pense. Então, quando Pedro se reconcilia, ele é chamado para perto. E Deus cura ele. Jesus cura ele. Faz dele um grande homem. Aquele que negou Jesus foi aquele que morreu por ele. Porque lá na frente Pedro morreu. Ele foi perseguido e foi crucificado de cabeça para baixo. E quando, diz a história, os historiadores contam lá, que quando ele foi morto, que ele foi colocar ele na cruz para matá-lo, ele mesmo disse, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Queridos, prestem atenção. Deus tem mais para nossas vidas. Mas a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade. A gente precisa reconhecer a nossa dependência. E não é de ninguém não, viu? Porque no momento mais difícil, você está só. E a única pessoa que está lá, por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas que te amam, por mais que você tenha tudo ao seu redor, dinheiro, fama, só Jesus fica, de fato, com você. E só Ele pode ficar. E só Ele vai fazer alguma coisa. Amém? Que no nome de Jesus hoje você receba essa palavra como eu recebi. Porque se tem pessoas fragilizadas, somos nós. E o Senhor quer nos levantar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se você puder ficar de pé, amém. Se não puder, pode ficar sentado mesmo. Eu quero orar com você, que sabe que é frágil, que sabe que depende de Deus. Você não depende de um pai, você não depende de uma mãe, você não depende de um filho, você não depende da sua esposa, do seu esposo, você não depende dos seus melhores amigos, nem do seu dinheiro, de nada que você construiu até hoje. Você não depende. A sua estrutura humana depende de Jesus. E Ele está disposto
a te reestruturar, a te ajudar, a te dar condições de caminhar de novo, mas de uma forma melhor. Não pense que as pessoas vão, porque se eu tiver fulano, se eu tiver ciclano, vai ser melhor. Não pense nisso. Não pense nisso. Pense que você com Deus vai muito longe. Você vai longe. Pense quanto você é importante para Deus, o quanto você pode ir mais longe com Ele. E depois Ele vai agregando pessoas ao seu caminho. E depois Ele vai estruturando pessoas ao seu lado, que vão viver o mesmo que você, o mesmo propósito seu. E você vai viver as coisas de Deus. Mas, primeiramente, dependa do amor de Deus pela sua vida. Confie nele. Confie nele em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos orar, Pai, e declarar que neste lugar há homens e mulheres de Deus, Pai. Homens e mulheres fracos também, Senhor, debilitados. Homens e mulheres, Senhor, talvez cheios de orgulho, de medo, cheios de soberba, cheios de arrogância, Senhor. Nós somos tão fragilizados, Senhor, somos tão frágeis, que o inimigo pode destruir as nossas vidas no abrir e piscar de olhos. Somos tão dependentes, Pai, e hoje nós queremos nessa noite declarar que o Teu poder está aqui para tocar cada vida em nome de Jesus, para liberar fogo e glória sobre cada vida hoje, Pai, para restaurar aquilo que está morto dentro deles, para desligar toda maldição, toda palavra contrária contra a sua própria vida, Senhor, para tirar as ilusões de que vai ser melhor, mas na verdade não é. O melhor é reestruturar a tua vida em Cristo, e o Senhor vai te dar o melhor dele para a tua vida. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida. Levante suas mãos se você puder. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje um tempo de reestruturar as suas raízes, um tempo de reestruturar aquilo que está morto por dentro. É tempo de você reestruturar aquilo que está apodrecido por dentro. Não dá para construir uma casa com alicerces distorcidos, com alicerces quebrados, com alicerces mortos, frágeis. Tem que construir essa casa, mas tem que ter um alicerce firme. E o Senhor hoje quer te dar alicerces firmes. O Senhor hoje quer curar você. Ele quer te dar um novo horizonte, uma nova fé, um novo ânimo, um novo sonho, os novos projetos, nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai dizendo, eu recebo. Eu estou orando por você, vai dizendo aí, eu recebo. Eu quero isso para minha vida, Senhor. Vai abrindo tua boca e vai crendo, vai recebendo. Eu declaro sobre a tua vida o mover do Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida uma nova unção de vida. Para onde tem morte, seja gerado vida a partir de hoje. Eu quero que no nome de Jesus você receba essa vida em nome de Jesus. Eu quero que você seja transformado, transformada de dentro para fora. E não é para agradar ninguém, não é para mostrar para ninguém, é para você ser feliz. Aleluia. Começa a receber essa alegria do Espírito Santo. Eu sei que nós falhamos, eu sei que nós erramos, eu sei que nós pensamos em desistir, eu sei que nós pensamos em parar, em morrer, em tantas coisas, mas nessa noite o Senhor está te dizendo, vem para mim, porque eu tenho um tempo novo para você. Lança a tua pesada carga, lança o teu jugo e o teu fardo sobre mim, porque um tempo novo virá. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus nós desligamos agora. Diga, Senhor, eu quero me desligar de toda palavra de maldição que eu lancei contra a minha vida, que eu lancei contra os meus projetos,
sonhos, meus desejos, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, se eu te neguei, me perdoa, Senhor, e me leva de volta ao primeiro amor, a reconstruir, a viver uma nova vida, a ter novos sonhos, novos projetos, independente do que as pessoas querem de mim, ou se elas estarão ao meu lado. Eu quero o Senhor do meu lado, eu quero o Senhor nos meus projetos, eu quero o Senhor nos meus sonhos. Em nome de Jesus, eu recebo hoje, Pai, as palavras de bênção, as palavras de vida sobre mim nessa noite. Eu declaro que eu sou abençoado, que eu tenho novos projetos, que eu vou conseguir e que nenhuma obra do diabo vai prevalecer no meu caminho. Em nome de Jesus, eu declaro que Satanás e os seus projetos estão destruídos na minha vida, aleluia. Todo o meu orgulho, toda a minha soberba, eu lanço fora do meu coração. Em nome de Jesus, eu quero ser religado em Jesus, assim como Pedro foi. Eu quero ser religado no amor de Deus, nos projetos de Deus, na vontade de Deus para a minha vida. Obrigado, Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor pela minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebe essa palavra do Senhor, recebe o agir do Espírito Santo. Você é muito amado do Senhor, você é muito amada do Senhor. Deus cuida de você. Ele entra no barco e mesmo assim que você acha que ele está dormindo, ele está lá. Sabe o que importa é que ele está lá no barco. Eu não sei como ele está, mas ele está lá. E a hora que eu procurar, eu vou achar. A hora que eu precisar, ele vai estar lá. Ele vai ter misericórdia de você. Ele vai ter misericórdia de você. E ele vai operar em você o seu milagre, aleluia. E ele vai operar em você o seu agir. Em nome de Jesus. Receba essa palavra do teu Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está